Olá, está começando mais um MelomaCast e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e sensível, não só para os pacientes de mieloma múltiplo, mas para toda a comunidade, que é o sofrimento psíquico na atualidade. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o psicólogo clínico e especialista em saúde mental e professor universitário, Ricardo Santoro. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Bom dia, boa noite, né? Depende da hora que a pessoa estiver assistindo. Exatamente, depende. Ele foi meu professor, gente, então eu tive o prazer de fazer esse convite para ele e ele aceitar participar aqui do nosso podcast. Então, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, fico muito lisonjeado. Eu que fico. Então, vamos lá. Para começar, né, falar sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que caracteriza o sofrimento psíquico nos dias de hoje. Olha, o sofrimento psíquico todo mundo vai ter. Todo mundo sofre psiquicamente, todo mundo sofre mentalmente. É impossível a gente ter uma vida sem sofrimento psíquico. É que a gente aprendeu historicamente, socialmente, né, a não olhar o sofrimento psíquico, a não valorizar o sofrimento psíquico, né, e acreditar que a gente não pode ter sofrimento psíquico. A questão é a intensidade do sofrimento psíquico, a duração dele e o impacto nas funcionalidades, nas relações sociais, no dia a dia das pessoas. Que aí a gente já começa a entender o sofrimento psíquico como um adoecimento psíquico, né? Ou um transtorno mental, né? Particularmente eu até tenho algumas questões sobre o transtorno mental, né? O nome, né? Porque quem tem transtorno é transtornado, né? Então, poder falar de sofrimento psíquico, sofrimento mental grave. Mas sofrimento mental faz parte da vida, a gente vai ter. Não tem como a gente ter uma vida perfeita, né? Exatamente. E quais são os principais fatores que intensificam esse sofrimento? Então, a causa do sofrimento psíquico, ela é múltipla, depende de cada um, né? Então, pode ser por uma condição financeira mais vulnerável, pode ser por uma pressão intensa no trabalho, pode ser por um luto não elaborado, pode ser por um momento de vida, pode ser por violência que a pessoa sofra, por bullying, ou também pela notícia de receber um diagnóstico clínico que socialmente, né, é muito grave e tem um peso também. Isso também Eu ia até comentar isso, no caso dos pacientes, né, que são diagnosticados com mieloma múltiplo, então é um peso maior, né, porque além de ser um câncer, ter aquele, né, baque de você receber a notícia de um câncer, é um câncer que não tem cura. Então a pessoa vai ter que ficar fazendo tratamento o resto da vida. Dá para ter uma qualidade de vida boa? Dá para ter. Depende do tratamento que você tem, depende do estágio que, né, que você é diagnosticado. Porém, não deixa de ter esse sofrimento psíquico, né? Pode até ocasionar uma situação traumática, inclusive, né? O receber a notícia de uma doença grave, uma doença tão grave. Sim. Né? Porque além de todo o comprometimento físico, né, que ocasiona, também tem um peso social do que é, né, o câncer, né? Ainda mais um câncer que vai ficar para o resto da vida, né? Um diagnóstico grave. Então isso pode impactar e muitas vezes impacta gravemente o psiquismo do paciente e dos familiares, de quem está em torno. Sim. E me fala um pouquinho, quando o paciente, né, é diagnosticado com um tipo de câncer, você acha que o ideal é ele já procurar um psicólogo de cara, né, para tentar evitar futuros problemas, né? Ou não? Tem algum momento certo para isso? O momento certo é quando a gente tem isso, independentemente do diagnóstico. Na verdade, eu não estou vendendo meu peixe, mas eu acho que a psicoterapia ela é muito importante para todos nós. Uhum. Evidentemente que tem casos e casos, e as pessoas elas relutam muito em procurar ajuda no psicólogo. Então, independentemente da notícia, né, que é uma notícia grave e pode ser traumática, inclusive, as pessoas elas negam o sofrimento psíquico, né, grave, assim. Então, quando tem sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, fobia, pânico, as pessoas elas negam, elas se recusam a aceitar esses sintomas, né? Muito pelo estigma, pelo estereótipo, pelos rótulos, pelo preconceito, achar que é coisa de louco. E nós vivemos na atualidade, não sei se você concorda comigo, né, de uma pressão social muito grande, de que temos que dar conta sozinhos, tudo é culpa nossa. Sim. Se eu estiver fraquejando psiquicamente, eu sou fraco. Então isso prejudica e muito as pessoas a procurarem o tratamento psicológico. E quando as pessoas recebem uma notícia de um quadro clínico grave, eu entendo que o ideal é sim já começar um acompanhamento psicológico, né? O paciente
e os familiares. E muita gente também, né, acaba desistindo, né, de fazer uma terapia porque ela quer um resultado rápido, né? E não é assim que funciona, né? A gente não começa a fazer terapia hoje e daqui um mês você já tá de alta, né, Ricardo? Como é que você fala sobre isso? Então, essa é uma outra questão de começar o mais cedo possível. Né? Porque o que acontece, por exemplo, os pacientes que me procuram, muitos pacientes que me procuram, eles já estão num estágio moderado a grave, de um adoecimento, de um diagnóstico, então de uma ansiedade, de uma depressão. Então, quanto mais a pessoa demora para procurar ajuda, evidentemente que mais ela vai demorar para sair, para estabilizar esse quadro. Sim. E quanto mais ela demora para procurar ajuda profissional, para procurar o psicólogo, maiores também vão ser os impactos, o sofrimento, o prejuízo. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar, melhor. Sim. Só que, evidentemente, que não é mágica, né? O processo psicoterapêutico. Então, você pega uma pessoa que viveu 40 anos. Ela viveu 40 anos daquela maneira. Não é do dia para a noite que ela vai mudar. Assim, a cura, né? Nem sei se é essa busca da psicoterapia, mas é principalmente a transformação do sujeito para que ela possa viver com menos sofrimento psíquico, né? Eu acho que esse é o nosso principal intuito. Exato. Eu tenho até um exemplo para dar, até de uma paciente, né? De uma conhecida que acabou virando minha amiga, porque a gente fica tão próximo dos pacientes, né? Lá dentro, na organização, que a gente acaba criando um vínculo, né? Então, ela vive falando para mim, Juliana, eu não tô conseguindo, não tá dando. E assim, é sempre as mesmas reclamações, os mesmos problemas. Aí eu falo, você já voltou pra terapia? Porque ela tava fazendo terapia. Certo. Ela falou pra mim, não voltei. E não deu certo pra mim, não quero fazer. Aí eu expliquei pra ela, né, que você pode até explicar melhor que eu. Tá. Você precisa ter dar matching com o seu psicólogo, né? Então, não é porque não deu certo, não deu match com um que você tentou, que não vai dar certo com os outros, né? E também falei pra ela, Ricardo, que leva tempo, né? Que às vezes, no comecinho, não tá fazendo efeito, não tá adiantando, mas espera mais um pouco, né? Porque às vezes, quando você o psicólogo pega na ferida, né, do paciente, o paciente tem essa tendência de fugir. De falar, não é para mim, pegar birra, né? Então, o que você daria de recado para essa pessoa ou para outras pessoas que pensam da mesma forma? Acho que você falou uma coisa muito importante. A psicoterapia é uma relação interpessoal, são duas pessoas ali, né? Então, não é uma máquina que está te atendendo. E, evidentemente, que tem pessoas que trabalham de uma determinada forma, outras trabalham de outra forma. É uma relação interpessoal. E muitas vezes não dá o match, como você falou. Sim. Também tem a estratégia a modalidade online, a modalidade presencial. Tem pessoas Sim. que se adaptam mais a online, tem pessoas que não dá, tem que ser presencial. Mas eu acho que é importante essa busca e sempre essa tentativa. A gente tem algumas histórias, infelizmente, né, também de algumas situações desagradáveis, né, onde o profissional sempre remarca, o profissional se ausenta, esquece da sessão, enfim, como tem em qualquer área, infelizmente, né, mas acontece. Mas eu acho que é sempre uma busca. Agora, o que a pessoa ela tem que pensar assim, será que a psicoterapia não funciona para mim? Ou eu também tenho aqui uma questão de resistência, de negação, de fuga de lidar com as minhas dores psíquicas, que por pior que seja ainda é o conhecido. Então, transformar não é fácil, mas é a partir da transformação que a gente diminui o sofrimento psíquico, porque por mais conhecido que seja, a pessoa sofre bastante, né? Sim, foi exatamente isso que eu falei para a pessoa. Até hoje ela não voltou para terapia. Eu tento constantemente, quem sabe, né, quem passa por isso, ou até a pessoa mesmo está vendo o nosso podcast, ela consiga entender que tem que tentar de novo, precisa buscar ajuda, que sozinha a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né, Ricardo? Não adianta a gente querer achar que a gente consegue resolver todos os nossos problemas sozinhas, que a gente não precisa de ninguém. Pelo contrário, né? Eu acho que para viver em comunidade a gente precisa sempre de outras pessoas e conviver bem com outras pessoas, né? Então esse é um ponto muito importante que você está dizendo, assim, volta de novo àquela questão do hiperindividualismo. Eu tenho que dar conta sozinho, eu sou a resposta do meu sucesso, mas também do meu fracasso. E a gente tem fracassos no nosso dia a dia, a gente tem perdas, a gente tem erros, somos seres humanos, não vamos ser perfeitos. Sim. Mas é incansável busca por uma perfeição de uma força que não existe. E é a gente poder se permitir ficar mais fragilizado, é a gente poder se permitir ter dificuldades, e é a gente se permitir pedir ajuda para o outro.
seja da rede comunitária ou seja um profissional, porque você como amiga, por exemplo, dessa colega que você citou, você tem uma importância muito grande na vida dela. Tão importante ou até mais do que o profissional. Né? Pacientes que a gente atende, que tem um suporte familiar e um suporte da rede social, a possibilidade, né, a potencialidade dele se torna muito maior. Agora a gente precisa se abrir para poder falar e se abrir para poder ouvir também. Tá tão em moda a palavra empatia, né? E a gente precisa exercitar mais a empatia, o cuidado ao outro, o cuidado a si mesmo, né? O não julgamento, porque a gente julga, a não comparação, porque a gente se compara o tempo inteiro. E isso, infelizmente, são questões que potencializam o sofrimento psíquico e que vão distanciando um em relação ao outro. E eu acredito muito na coletividade, né? Na potência da coletividade, um ajudando ao outro. Sim. E, Ricardo, pensando na pandemia, né? Desde que a gente começou com a pandemia, né, da Covid, lá atrás, acho que foi em 2019, não lembro, 2019, 2020? Começou em 2019 no Brasil o lockdown, o isolamento 2020, março de 2020, né? Por conta de tudo isso que a gente enfrentou, quantas e quantas pessoas, né, que não se viram com problemas de uma saúde mental, ou seja, com ansiedade, ou seja, com uma depressão. Então, eu fico pensando assim, imagine para um paciente oncológico, né, que teve o seu tratamento interrompido, porque não poderia ir até lá, ou então porque tem que ficar mais isolado e tomar mais cuidado por conta da imunidade, né, imunidade e outras coisas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa transformação, essa mudança que teve e aumento de casos de pacientes com diagnóstico de depressão, de ansiedade. Como é que você enxerga isso tudo? Então, hoje a gente não... O vírus está aí, vai ficar aí, né? A pandemia acabou, né? Ainda a gente tem mortes por Covid, né? Em fato. Mas a pandemia foi devastadora, né? Para a questão da saúde mental. Ela aumentou muito os quadros de ansiedade, de depressão. E as pessoas que já tinham quadros de ansiedade, mas uma ansiedade leve, potencializaram esse quadro. Né? E para o perfil de pacientes, né, que você trouxe, que é o perfil de pacientes aqui, inclusive, né, das lives que vocês fazem, sim, foi mais devastador ainda. Porque quanto maior a fragilidade que os pacientes, que as pessoas tinham, mais devastadora a pandemia foi. E ela foi devastadora em vários aspectos, né? Pessoas que não puderam conviver, pessoas que perderam planos, pessoas que perderam empregos, enfim. Crianças que nasceram no período pandêmico e que tinham suspeita, por exemplo, de um diagnóstico de um espectro autista e não era simplesmente, entre aspas, porque não conseguiam se desenvolver. O quanto impactou no desenvolvimento da linguagem de crianças pequenininhas que hoje têm 6, 7 anos, 4 anos, que nasceram no período pandêmico. E foi muito devastadora. Acho que tem uma questão positiva, né, no período pandêmico, que é a potencialidade do trabalho online da psicologia. Isso ajudou muito. Né? Ajudou muito, porque muitas pessoas não procuravam um psicólogo, inclusive pelo deslocamento aqui na cidade de São Paulo também, outras megalópolis, né? Sim. Mas algumas pessoas nem vão para o consultório de psicologia porque tem vergonha, sabe, de procurar, de falar frente a frente. Sim. Então ajudou demais. O trabalho online facilitou demais a procura pela psicoterapia. E como é que você enxerga isso? Até uma dúvida minha mesmo, sobre o trabalho presencial do psicólogo com esse paciente e o online. Você acha que não tem diferença, que tanto faz ser um ou outro, ou você acha que o presencial tem aquele lado mais, que você consegue identificar mais os detalhes do paciente, ver os gestos, eu não sei. Qual que é a sua visão sobre isso? Não, o presencial ele tem uma riqueza maior de detalhes, pela comunicação inclusive corporal, né, o olhar, tem menos possibilidade de distração, de chamar a atenção para outro lugar, como computador, uma casa, tanto que... Mas mesmo no online a gente fala, existe a potencialidade no atendimento online, e muita potencialidade também. Mas você não vai atender online uma criança, por exemplo. Criança eu não atendo online. Ou pacientes que estejam com agravamento do sofrimento psíquico. Aí também eu acho importante a gente atender no presencial. Pacientes que têm risco, inclusive, né, de uma questão de uma depressão mais grave, de uma desmotivação, de um risco possível de suicídio, de ideação. Aí existem fatores de risco também para o atendimento online. Mas, de uma maneira geral, ele também é potente. Se a pessoa se entregar, se o psicólogo estiver também ali 100%, porque o psicólogo não pode ficar vendo outras abas, né? Sim. Tem que estar ali com o fone, entregue inteiro para aquela pessoa, a escutando, a entendendo, a legitimando.
E aí, de fato, o processo psicoterapêutico ele flui. Mas não necessariamente ele vai fluir porque ele é presencial ou online. Tem pessoas que têm uma potencialidade no online e tem pessoas que mesmo no presencial não conseguem ter essa entrega por diversos fatores, né? Sim. Ô, Ri, me fala uma coisa. Como que eu como paciente, eu como uma pessoa... vamos colocar um paciente de câncer. E, quais são os sintomas? O que eu consigo enxergar em mim que me faz procurar, fala, putz, bateu aquele alertazinho que eu preciso urgentemente buscar ajuda, né? Tem alguns sinais? Essa é a palavra. Eu acho que ficam alguns sinais mais evidentes, né? Uma sensação extrema de desamparo, né? Uma vontade extrema de sumir, muito constante, de botar fim em tudo, né? De adiantar um possível processo de morte que está lá na frente, sintomas de ansiedade como insônia, né? Dificuldade interpessoal, são tudo sintomas de alerta mesmo para a gente poder ficar atento e a pessoa procurar ajuda. Tristeza constante, isso também é muito importante, a irritabilidade exacerbada, né? E é super legítimo, né? E super compreensível as pessoas terem esses sentimentos, né? Esses sintomas. Afinal, elas estão passando por uma situação muito difícil. E eu acho que é nosso papel como profissional, quanto rede social, né? Assim que eu digo comunitária, a gente entender a dor do outro. Porque muitas vezes a gente fica num desespero de aliviar o sofrimento do outro, que a gente vai dizendo, mas bola pra frente, olha, mas você tem coisas muito legais. Eu não estou dizendo para não falar de coisas legais que a pessoa tenha, mas é importante que a gente compreenda a dificuldade e o sofrimento que a pessoa está passando ali, o sofrimento psíquico mesmo, sabe? Sim. A dificuldade. A gente precisa legitimar a dor do outro, porque se a gente não legitima a dor do outro, se a gente nega a dor do outro, ele não é ouvido, ele não é escutado. Sim. E isso pode potencializar os sintomas, né, de saúde mental. Porque às vezes o que não é muito importante, né? Você fala, putz, aquela pessoa tá agindo dessa forma, mas só por causa disso, né? Você acha que é uma coisa pequena. E não é. Não. Cada um tem uma dor diferente, cada um sente de uma forma, cada um lida de um jeito. Isso que você falou é muito importante, da gente saber respeitar o outro, a dor do outro, né? De ouvir o outro e assim vai, né? Uma outra coisa que eu queria ver com você Ricardo, se existe uma diferença no sofrimento psíquico de pacientes oncológicos e também pacientes com outras doenças, como crônicas ou alguma doença grave, se tem alguma diferença ou não? De uma maneira geral, sim, porque tem toda a questão social em volta, né, do que é um diagnóstico oncológico. Tem todo um peso também. Né? E isso, consequentemente, também acarreta um peso maior na pessoa que está adoecida e que recebe essa notícia. Porque a gente não é dissociado, né, das questões sociais, culturais, históricas. Consequentemente, é um diagnóstico grave, né, e que, pelo peso social, isso se torna ainda mais pesado para o paciente e para os familiares. Sim. E, de novo, a gente numa aflição, num desespero de querer aliviar e contornar e que tudo fique bem, a gente vai dizendo... Não, mas vai estar tudo certo, deixa, não precisa ficar triste, bola para frente. Mas a pessoa ela precisa se permitir ficar triste, ela precisa se permitir ficar angustiada, para que até ela elabore esse processo, se fortaleça para ter um enfrentamento maior em relação a isso. Exatamente, às vezes a pessoa não quer ouvir, né, nada, ela só quer falar. Ela só quer colocar o ponto dela, o que ela está sentindo, o que ela está sofrendo, não quer ouvir de todo mundo que vai ficar tudo bem, né, e assim, outra coisa que é importante falar é que tá tudo bem em ter dias que você não tá tão bem, que você acorda angustiada, que você acorda ansiosa, que você acorda falando, putz, eu tenho que levantar mesmo da cama. O problema, né, Ricardo, você pode até falar melhor que eu, é você perceber que isso é constante, que você começa a ter esses sintomas, né, todos esses sintomas que você falou, diariamente, né. Esse eu acho que é o grande problema, né. Quando começa a se tornar constante. Mas evidentemente que é difícil o tratamento também, né? Não dá pra gente naturalizar e falar, não, é tranquilo, é pra você ficar bem. Tá, mas existem situações que são difíceis e é importante que a gente legitime, né? Que é difícil passar pelo tratamento, que dói,
né, que dá medo, que angustia, né, qual é a perspectiva que tem ali na frente, a gente precisa legitimar, a gente precisa compreender, porque o que pode ser pouco para mim, para você é muito, Sim. e vice-versa. E eu acho que o que você está querendo dizer também, que é importante nisso tudo, o paciente, a pessoa, aprender a lidar com esses sentimentos, né? Porque pode sentir essa dor, mas vamos aprender a lidar com isso? E como é que você vai aprender a lidar com isso? Sozinho, não. É procurando um profissional, né? Por isso que você disse também que é importante, desde o diagnóstico de uma doença grave, a pessoa ter essa consciência. Lógico que na hora você vai ter, né, vai levar aquele susto, você não vai direto procurar um psicólogo. Às vezes você demora até um pouquinho. Sim. Só que depois, com o tempo, você ter essa consciência, né, até ouvindo o nosso podcast, vendo a gente no nosso canal no YouTube, ou até em outro, né, veículo ou ONG, ou outro veículo de comunicação, você perceber que é importante, né, essa ajuda, buscar ajuda, se deixar ser cuidado, né. Exatamente, é se permitir ser cuidado. É isso. É se permitir ficar frágil em alguns momentos. É se permitir achar que é difícil. Né? É se permitir ficar com alguns sentimentos que socialmente são vistos como ruins, sabe? É ficar chateado, é ficar angustiado, é ficar, às vezes até com raiva, sabe? Sim. Porque se eu não conseguir me perceber nisso e não me permitir me perceber nisso, eu vou tentar desviar a todo momento, mas o sentimento ele não vai sumir, ele não vai evaporar. Sim. E aí ele se torna outros sintomas ainda mais graves. Né? E o tratamento, inclusive, clínico, também se torna mais difícil, consequentemente. Sim, a gente tem muitos pacientes aqui na ONG, que eu já ouvi relatos, falando que estava se sentindo mal, que não estava se sentindo bem. Por quê? Por conta do cuidador, né? Meu marido deixou o emprego por minha causa, né? E ele acaba se remoendo e se sentir culpado pela vida, pela transformação nessa vida desse cuidador, né? E o que esse paciente precisa fazer assim? O que você acha que é importante ele começar a pensar ou começar a fazer para conseguir enxergar isso de uma outra forma? Não se sentir tão culpado de tudo que está acontecendo no seu entorno familiar. Ele se sente responsável porque aí toda a dificuldade, toda a infelicidade familiar ou de quem está em volta dele, tudo que acontece é culpa dele. Exato. Tudo é responsabilidade dele. E o quanto é importante a gente entender, legitimar essa culpa, para que possa elaborar e de fato entender que não, né? Que também são escolhas das outras pessoas, que inclusive estão ao lado dela. E, de novo, ela se permitir ser cuidada, né? Ao lado também ter a rede comunitária ajudando, mas cai de novo naquilo que a gente falou, da cobrança, de eu ter que dar conta, de eu não me permitir ficar doente, né? Como assim? Atualmente a gente vive num mundo que eu preciso ser tão perfeito e tão forte que eu não posso adoecer, porque se eu adoecer, eu vou acabar com a vida da minha família. Exatamente. Então a gente tem que ser forte de um jeito que é praticamente impossível. Se eu adoecer, eu vou perder meu trabalho, e da onde que vai vir o sustento, né? E o que eu vou fazer? Eu que sou a base, né? Eu tô pensando como vários pacientes que já vieram falar comigo. O que eu vou fazer em relação à minha família? Sou eu que organizo tudo? Sou eu que faço tudo? Que bom que agora não é só você que faz tudo, que você tem alguém para te ajudar. Porque tem gente que também não tem, né, Ricardo? Tem gente que não tem esse apoio familiar. Sim, sim. A gente fala, né, na psicologia que a crise, seja ela clínica, seja ela psicológica, ela é muito difícil de suportar, é muito difícil de aguentar. Mas é justamente nos momentos de crise que a gente pode ter uma transformação na vida. É a partir da crise que existe a mudança. Então, eu acho, mas aí é a pessoa poder se permitir mudar também. A gente não vai pegar na mão das pessoas e mudar a vida delas, né? E aí eu acho que o paciente também tem que estar disposto a se entregar, se permitir ser mudado. Mas não é fácil. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Sejam eles em qual contexto eu atendi. Eu entendo eu entendo a sua vontade de mudar e sei que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente faz mudanças propositais na nossa vida, a gente quer mudar de curso de faculdade, a gente quer mudar de casa, a gente quer mudar de carro, enfim, quer mudar de trajeto. É difícil se adaptar. Imagina uma mudança repentina, abrupta, carregada de um diagnóstico, né? Então, não é fácil mesmo. É isso mesmo. E não é. Você falou bem, assim, quando a gente já
Quando a gente quer mudar, quando a gente tem a escolha de fazer essa mudança, já é difícil, Já né? é De difícil. toda mudança já é difícil. Você imagine uma mudança que você não tem escolha, né? Que simplesmente apareceu na sua vida como uma doença, como um diagnóstico, né? E uma outra coisa que me veio na cabeça agora, que a gente está falando de mudanças, de diagnóstico, é em relação àqueles pacientes que, quando recebem um diagnóstico, acaba perdendo, entre aspas, o esposo ou a companheira, né? Porque existe isso também, Muito. Ricardo. Muita gente não segura a bronca, né? Muito. E assim, gente, eu hoje vejo assim que tá tudo bem, porque cada um sabe até onde pode ir, cada um tem seu limite. Mas para esse paciente que foi abandonado pelo parceiro porque ele não segurou a bronca do diagnóstico, como que fica, né? É muito comum, né? Você deve saber mais do que eu, Sim. assim. É muito comum o adoecimento grave, seja físico ou seja psíquico. Quando é os dois, então, né? As pessoas têm muita dificuldade de ficar ao lado. E as pessoas têm o limite delas. É muito comum quando as pessoas têm esse adoecimento físico, a rede comunitária delas se afasta, né? E até algumas pessoas que elas nem imaginariam que ajudassem se aproximam. Então é muito ruim mesmo, é muito difícil, mas eu acho que aí também a gente poder entender esse sentimento da pessoa que está de forma legítima se sentindo abandonada, porque de certa forma foi um abandono. Sim. Mas ela também não se responsabilizar por isso, sabe? Porque isso impacta na autoestima, que já está abalada por conta do diagnóstico, né? Isso impacta no humor, isso impacta na vontade de acordar, de se cuidar, de se tratar. Sim. E eu acho que é importante o cuidado psicológico nesse aspecto também, no aspecto de entendimento e de fortalecimento dessa pessoa. Sim. E como é que, para você falar aqui pra gente, como é que você acha que esse paciente, esse cuidador, ele pode encontrar um equilíbrio mental? Existe isso, alguma forma, ou algo que ele tem que fazer, por exemplo, você me corrija se eu estiver errado, fazer um exercício físico, se alimentar adequadamente e procurar um psicólogo. É uma forma de você encontrar o seu equilíbrio emocional? Na minha cabeça, sim. Não sei o que você exato. pensa. É que existe uma ideia da felicidade perfeita também. Sim. Né? Que é aquela: se alimente bem, durma bem, faça exercícios. Nos dias de hoje, hein? Isso. E não se estresse. Ah, impossível, né? Não se estresse e viva feliz. Sim. Sim, é a receita mágica da felicidade, que é impossível. Impossível ter tudo isso, né? Mas eu sempre digo, é importante que a gente busque coisas que façam sentido pra gente, que façam bem pra gente. Sabe aquelas pequenas coisas da vida que a gente fala? Que eu até acho que a gente fala errado, sabe? Porque não são as pequenas coisas da vida, são as grandes coisas da vida. Sabe, brincar com o seu filho por 10 minutos, meia hora, às vezes transforma a sua relação com ele. Então, eu acho que os cuidadores também, as pessoas que estão em torno, elas não precisam também se responsabilizar num nível de que precisam anular tudo da vida. Como também aquela relação, eu não posso mais sentir prazer. Porque como assim essa pessoa está sofrendo, adoecida, e eu vou me permitir ter momentos de lazer? Sim. Sim, é importantíssimo, é fundamental se permitir, porque é a partir desses momentos de lazer que essa pessoa vai se fortalecer e contribuir também para o tratamento e para o cuidado dessa pessoa que está adoecida. Eu sempre falo isso lá nos grupos de apoio, né, Ricardo? Legal. Que se você não estiver bem como você cuidador, não estiver bem com você mesmo, né, se você não se fortalecer de alguma forma, né, como é que você vai cuidar da pessoa que você ama, né, que você tem por perto? Não tem como você cuidar de uma pessoa se você não estiver bem, né? A gente até fala isso, né, na faculdade, o psicólogo. Para você ser psicólogo, você também precisa estar bem, você também precisa fazer terapia. Exato. Né? Então, isso vale muito para o cuidador também. Aí o cuidador fala: Juliana, mas eu não tenho tempo, eu cuido dele 24 horas, eu não tenho tempo para fazer nada para mim. Aí eu falo: por que você não tenta fazer, Sim. separar 10 minutinhos do seu dia, 20 minutinhos do seu dia, fazendo alguma coisa que te faça bem? Seja ler um livro, seja ver uma série, seja, sei lá, fazer um exercício físico em casa mesmo, né? Eu acho que se você tirar um tempinho, se você se esforçar um pouco, né? Seja um paciente, seja um cuidador, ou seja qualquer pessoa nessa vida, se você falar: eu preciso mudar isso, eu acho que você arranja um tempo. E cai naquela questão de novo da culpa, né? É. Se eu tiver um tempo para mim, é como se eu não estivesse cuidando do outro.
E, de novo, cai nessa cobrança social, né? De que eu tenho que ser o familiar, de me dedicar 24 horas por dia. Só que, às vezes, a gente não percebe o quanto isso pode ser um equívoco. Porque a entrega extremamente integral, né? E eu não me cuidar nada, eu não me fortaleço. E se eu não me fortalecer, eu não vou conseguir fortalecer aquele que eu estou cuidando. E muitas vezes o trabalho psicoterapêutico ele vai ser até mais potente com o familiar do que com o paciente. E nós profissionais, a gente não pode esquecer dos familiares, gente. O cuidado com o cuidador ele é fundamental, mas eu percebo assim que em diversas áreas, diversas, inclusive na saúde mental, o cuidado com o cuidador, com o familiar, ele fica em segundo plano. E isso aí é um equívoco dos profissionais, das equipes mesmo. A gente precisa cuidar dos cuidadores, eles precisam estar fortalecidos, eles têm o direito de serem cuidados. E não querendo me alongar, a gente também tem que tomar muito cuidado, nós profissionais, com o julgamento que a gente faz com os familiares. Ai, mas essa mãe também é assim. Ai, mas essa mãe não tem rotina. Ai, mas esse familiar também não tem um momento de cuidado para ele, quer tudo fazer do jeito dele. A gente precisa primeiro entender o porquê que o familiar está agindo assim, legitimar também a dor e a dinâmica do familiar para depois ele também se possibilitar a ser transformado. Senão a gente cai no julgamento. Aí é fácil julgar, né? Dizer como o outro deve fazer, como o outro deve ser. É isso mesmo. Tá certinho. E a gente estava falando aqui da relação da saúde mental com a saúde física, né? Dessa união, desse elo que tem. Para você, como é que o sofrimento psíquico pode se manifestar no corpo? De diversas maneiras, né? Acho que tanto o adoecimento físico impacta no psíquico e o psíquico impacta no físico. O social impacta no físico, no psíquico, a condição financeira, os conflitos, a violência. Tá tudo interrelacionado, não tem como a gente dissociar. Nós somos um só dentro de uma sociedade com um contexto histórico, cultural, familiar, institucional e assim vai. Então, agora, nós muitas vezes, quando estamos sofrendo psiquicamente, o nosso corpo reage. Dores físicas crônicas, hipersonolência, insônia. Gente, eu falo que insônia, quando a pessoa tem alteração do sono, algo está acontecendo. As pessoas se mobilizam, pegam um ônibus para trabalhar, trabalham 8, 10, 12 horas, chega em casa, vai dormir, não consegue dormir. Acorda 10 vezes à noite. Tem vários pesadelos, não é? Acorda 3 horas da manhã, não consegue dormir mais. Dores físicas, queimação no estômago, diarreias constantes, dores no corpo inexplicáveis. Alguma coisa está acontecendo. O seu corpo está dizendo para você procurar ajuda. E só também, de novo, não querendo me alongar, também os profissionais de saúde também têm que tomar um cuidado, porque quando as pessoas que têm sintomas físicos procuram ajuda, como por exemplo uma crise de pânico, palpitação, sudorese, medo de morrer, né, o braço formigando, a pessoa tem certeza que vai morrer. Aí ela chega num pronto atendimento, por exemplo, numa unidade de urgência e emergência, fazem os exames e na hora de dar alta dizem para ela, você não tem nada, porque o nada está ligado ao físico. Não, ela não tem nada fisicamente, mas ela tem uma questão muito importante psíquica que precisa ser cuidada. Exatamente. Muitas vezes não é enxergado, não é visto, né? Não é visto e não é dito. Os profissionais de saúde, eles perdem uma enorme oportunidade de acolher essa pessoa, de entender, de perguntar o que está acontecendo e encaminhar para um tratamento de saúde mental. Exatamente. Aqui uma das últimas perguntas que a gente tem aqui é como os profissionais de saúde, além dos psicólogos, né, a equipe multidisciplinar, no caso, podem ajudar a reduzir o sofrimento emocional dos pacientes oncológicos. Acho que até falamos um pouquinho sobre isso. A gente falou, porque quando a gente fala da comunidade, né, da rede, a gente está falando dos profissionais também. Sim. Evidentemente que não é todo profissional que tem na sua formação uma escuta qualificada, mas eu acho que é importante que a gente possa ter uma escuta sem julgamento. Sabe, escutar a dor do outro, escutar o que o outro está sentindo, sem julgar, sem querer, sabe, de qualquer jeito, mas tá bom, mas tá tudo bem, agora você vai se tratar, você vai ficar bem. A gente precisa escutar, só que nós não somos preparados, né, nós, comunidade, sociedade, a ouvir a dor psíquica, a dor mental do outro.
E nas formações também, inclusive de saúde, as pessoas não são preparadas, né? É mais a queixa-conduta, é mais o sintoma físico e o quanto o sintoma psíquico impacta, inclusive, no tratamento físico dos pacientes. Se ele não estiver bem psiquicamente, consequentemente, o tratamento físico dele não vai ser tão fortalecido como se ele estiver mais fortalecido psiquicamente. Um liga ao outro. De novo, nós somos indissociáveis, não é mente e corpo. Essa lógica, infelizmente, ela ainda permanece, mas a gente precisa quebrar. A gente precisa escutar o outro, entender o outro sem julgamento. Nossa, isso acontece tanto, Ricardo. A gente, mais uma vez, né, falando... A gente nos grupos de apoio, que a gente tem grupo de apoio de pacientes e cuidadores no Brasil todo. Né? Eu estou falando do grupo de apoio, mas você não está entendendo nada. Não, eu estou entendendo o seu. Eu estudei um pouquinho, né? Opa. Também sobre a ONG e tudo, né? Então, aí a gente tem hoje, atualmente, cerca de 20 grupos de apoio espalhados no Brasil. E esses grupos de apoio têm líderes. E os líderes são pacientes e cuidadores. Né? Então, assim, é o que a gente... Por isso que eu falei, a gente recebe nesses grupos de apoio bastante queixa em relação a isso também. Dos próprios líderes. Porque eles já têm peso do tratamento deles ou do tratamento do familiar. Além de tudo, além desse peso, eles também têm as reclamações no grupo. Eles precisam gerenciar o grupo de apoio deles. Então, é muito importante entender que isso que você falou, da mente e do corpo. Né? E vocês precisam estar bem, tanto saúde da mente, que a gente pode dizer assim? Saúde mental. Saúde mental. Que não vai ser perfeita. Sim, nunca. Eu acho que para ninguém, né? Não adianta, não é nem só... Não, nem a física, nem a mental. Sim. É impossível vivermos no estado de perfeição. É sempre uma busca. É uma busca de uma minimização de sofrimento, né? É uma busca de a felicidade não é estar alegre o tempo inteiro, mas é chegar num estado de mais plenitude, né? De menos pressão, de menos sofrimento, de menos tensão. Eu acho que esse é o nosso propósito. É até um alerta, né? Você perceber uma pessoa que tá feliz o tempo todo, porque não existe. Né? Você tem que até acender uma luzinha aí e falar, gente, ou como assim? Essa pessoa tá feliz o tempo todo? Porque, na verdade, não tá feliz o tempo inteiro. Que nem aquele vídeo que você me mandou. Lembra? Não sei se você lembra, você me mandou um vídeo de eles estavam num estádio, eu acho que era sei lá, que era jogador de futebol. De futebol, De futebol. E tinha um deles, eram duas pessoas, um tava super feliz, né, animado, e o outro era sempre mais retraído, quieto, né? E no final do vídeo, eu não sei se eu tô sabendo explicar direito, no final do vídeo, some, né, só vai assistir o jogo o paciente que tava... qual que era o paciente que estava agora me confundindo? Tinha os dois torcedores. Tinha um que era mais calado e um muito sempre alegre. Muito efusivo. Exato. E chama atenção, depois quando a gente presta atenção no vídeo de fato, porque ele acaba, né, com quem é mais quieto presente e aquele mais efusivo, exato, ele se suicidou, né? E é interessante que o time tem as cores amarelas. Se alguém procurar aí na internet, acha esse vídeo. O que é interessante também, alguns pacientes que estão depressivos, eles acabam ficando mais efusivos. Mas essa alegria, ela não é real. Então, você pega uma pessoa mais introvertida, ela começa a ficar bem mais extrovertida. É algo que chama atenção. Por que ela tá assim? Porque a pessoa ela usa toda a energia dela para demonstrar uma felicidade que não é real. Porque ela tem vergonha, né, de dizer que está fraca. Ela não se permite dizer para os outros que está deprimida. E aí você vendo o vídeo de novo, é tão interessante porque até em momentos que a torcida está muito tensa, ele vai demonstrando algo que não é tão natural, sabe? Sim. É muito interessante mesmo esse vídeo. Sim, foi usado numa campanha. Busquem na internet que com certeza vocês vão achar facilmente, né? Sim. E, Ricardo, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, qual o recado que você quer deixar para as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo? Olha, acho que os recados assim, a responsabilidade do cuidado em saúde mental não é só do profissional, e sim de todos nós. Então, a gente julgar menos, a gente acolher mais, a gente entender mais, né? A gente escutar mais. Hoje as pessoas não se escutam, as pessoas não se olham, as pessoas não se preocupam umas com as outras. Então, a gente poder cuidar mais. E o cuidar mais não é também anular a minha vida por conta do outro, mesmo que o outro esteja adoecido. Sim. Porque eu também tenho o direito de me cuidar. Todo mundo tem o direito de poder ficar menos sofrimento, né? Eu acho que essa é a ideia, esse é o propósito, né? Sim, eu gostaria de te agradecer novamente. Foi um prazer
ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes, com outros temas, que a gente possa ajudar ainda muita gente que vai ouvir e ver esse podcast. Legal. Eu que agradeço. Fico muito honrado de estar aqui. Acho que é uma grande responsabilidade participar, né, do podcast, porque o sofrimento psíquico é um grande tabu, e eu acho que a gente precisa poder falar mais sobre isso. A gente está em setembro, tem a campanha do Setembro Amarelo, mas se fala de saúde mental especificamente nesse mês, né? Então, por que não falar mais de saúde mental? E por que não ouvir mais sobre a saúde mental e as dores mentais que todos nós temos e às vezes estão mais exacerbadas e elas precisam ser cuidadas? Ô, Ricardo, antes da gente finalizar, você falou isso, eu tô com mais uma dúvida, que pode ser dúvida também de quem tá vendo e ouvindo a gente. A saúde mental, você percebe, por exemplo, tem uma porcentagem maior de homens que tem esse preconceito de assumir que precisa de ajuda, ou são as mulheres que não têm tanta vergonha, ou como você enxerga isso? De uma maneira geral, porque sempre tem uma questão subjetiva, né? Tem mulheres mais resistentes, homens menos resistentes e tal, mas de fato os homens procuram menos ajuda, né? Não é à toa que o índice de suicídio ele é mais presente nos homens. E isso é um fator cultural muito forte também, histórico, né? O homem não chora, você tem que ser forte, você tem que dar conta de tudo. Mas agora, inclusive a curva, né, de homens e mulheres que se suicidam estão cada vez ficando mais próximas. Então, também essa responsabilidade é muito grande. As mulheres têm muita responsabilidade social. E cada vez podendo dizer menos. Por quê, né? Vamos dizer mais, vamos se permitir mais. Senão uma hora estoura. E aí a hora que estoura é bem preocupante mesmo. O impacto pode ser bem grande. Exatamente. Até por isso, no começo do nosso episódio, gente, o Ricardo fala que, que o paciente que é diagnosticado, o ideal é que ele procure uma ajuda logo no diagnóstico. Para quê? Exatamente para isso não acontecer. Para não ficar juntando as coisas e uma hora ele explodir, né? Sabe o que parece? Eu vou fazer uma metáfora, assim, é um balde pingando. Né? Uma hora um baú que você vai colocando coisas ali que não são tão agradáveis, uma hora o balde transborda, né? Agora pode ser, a gente precisa entender por que o balde está pingando e ajudar essa pessoa a ressignificar, né? E não deixar mais que ele pingue, que ele transborde. Agora, se a gente pega um balde que está pingando logo no começo, não dá nem trabalho, né? Agora, dependendo do quanto ele transbordar e o tamanho do balde, o impacto pode ser bem grande, né? E é importante falar também, né, Ricardo, que do balde transbordando, que você não precisa, nós não, né? Você como psicólogo, eu ainda não me formei, você não pode olhar, né, só a doença dele agora. Você tem que entender, só tratar a doença. Você tem que entender o porquê, de onde que tá vindo, qual que é a causa. E muita gente não faz isso, né? Isso é super importante, né? Não anular o sujeito, né? Não, senão a pessoa vira a doença. Ele vira a doença, ele vira o familiar da pessoa que está adoecida. E isso acontece muito, né, nos casos clínicos, isso acontece também muito em pessoas que têm diagnóstico de saúde mental. Ela vira a doença. Então a gente não pode esquecer que antes da doença existe uma pessoa ali. Sim, e que não adianta a gente ficar, né, como é que se diz? A gente ficar meio que colocando, como é que, eu não tô achando a palavra, você tratar a doença e não saber o porquê que essa pessoa tá doente, porque uma hora ou outra ela vai voltar a ter, por exemplo, uma crise de ansiedade. Sim, entendi. Eu achei que você estava falando eu achei que você estava falando também dos quadros oncológicos, dos casos oncológicos. Mas a questão do adoecimento psíquico, assim, as medicações, elas são fundamentais para alguns casos. Mas se eu tomar medicação e não entender o que me adoece psiquicamente, eu preciso entender o que faz. Não adianta eu esvaziar o balde e colocar de novo o balde lá na torneira pingando. Eu preciso entender qual o sentido, o que me faz adoecer psiquicamente. O que me faz ter um sofrimento mais agudo. E o que eu estava dizendo nos casos de pacientes oncológicos, né, é a anulação do sujeito. Eles viram a doença. E tudo é doença. As pessoas só falam com eles da doença. Ele é muito além, né? Eles são muito além da doença. É uma pessoa. Tem toda uma vida, né? Tem toda uma vida carregada de sentimentos. A doença, ela tem um significado para cada pessoa. E ele é diferente para cada pessoa. E a gente precisa entender. Né? Exatamente, Ricardo. Então é isso, gente. Mais uma vez, quero agradecer muito essa presença. A gente ficou até um pouquinho mais, né, do que
do que o previsto. Tem muita coisa ainda que a gente poderia, né, Ricardo, falar sobre a saúde mental, sobre tudo isso na atualidade. Mas quem sabe nos próximos episódios a gente não convida você novamente para falar sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.